Bom dia, professor Fernando. Mais uma aula de geografia para alunos do primeiro ano, né? Nós vamos estar trabalhando a apostila 3, capítulo 8, né, no qual nós vamos falar um pouquinho da história do planeta Terra e, consequentemente, as chamadas eras geológicas. Tá? Na realidade, a história do planeta Terra tem início, né, com uma grande explosão, né, do universo, no qual nós temos como data mais ou menos que provável, né, cerca de 5 bilhões de anos atrás, né, em que ocorre a grande explosão. A partir dessa grande explosão, nós temos um agregado de poeira cósmica, né, um aquecimento pela liberação de diversos gases, impactando no choque dos materiais em fusão. Então, a Terra, na realidade, se torna uma grande bola incandescente que foi se resfriando com o passar do tempo. Né? Todos esses fenômenos, né, são estudados nos dias de hoje a partir do estudo das rochas, de vestígios de fósseis, né, animais, vegetais, né, no qual o homem se baseia para fazer um estudo mais aprofundado. Além desses itens, podemos colocar também vestígios de terremotos que ocorrem pelo mundo, de tsunamis, e assim sucessivamente. Sob o ponto de vista da chamada escala geológica do tempo. Essa escala geológica do tempo, ela se baseia na divisão da Terra por eras geológicas. Essas eras são subdivididas em épocas e essas épocas são subdivididas em idades. Nós temos uma tabela, nós vamos mostrar agora, que vai nos dar um pouco de base para nós estarmos estudando, né, a cronologia da superfície terrestre. Então, nós temos aqui a tabela, né, de escala geológica do tempo. É importante ressaltar que essa tabela ela é estudada de baixo para acima, mesmo porque a idade da Terra nessa escala ela é decrescente. Então ela começa mais ou menos 4,5 bilhões de anos e vai chegar até os dias atuais. Não aparece aqui, tá? Mas tudo começa na era adiana, ou seja, essa era adiana que marca o início da Terra, ela era totalmente azoica. Esse A que aparece é de negação, zoica vida, ou seja, esse A representa o 100, zoica vida, ou seja, período sem vida nenhuma na Terra. A Terra estava em processo de formação. O que nós tínhamos nesse período? Um processo de resfriamento e solidificação dos minérios para a formação das primeiras rochas. Nós temos posteriormente, mais ou menos 3,9 bilhões de anos, até mais ou menos 2 bilhões de anos, a era pré-cambriana. Era pré-cambriana com a formação das chamadas rochas magmáticas e das rochas metamórficas. Uma que se origina a partir da solidificação e resfriamento do magma, e a metamórfica que ocorre a partir da grande temperatura e da grande pressão, né, na parte interna da superfície terrestre. Então nós vamos ter ênfase, nós vamos ter origem às rochas cristalinas. No Brasil, o que nós temos no Brasil nesse período? Nós temos a formação, né, de grandes jazidas minerais, né? Nós vamos ter
a formação do chamado quadrilátero ferrífero, do maciço de Urucum, da Chapada Diamantina. Então, nós vamos ter o surgimento de várias formações, né, dentro do Brasil. O importante nós ressaltarmos que no final da era proterozoica, nós temos a primeira vida na superfície terrestre. Nós temos as algas e nós temos o surgimento das bactérias. Saímos da era pré-cambriana, entramos na era paleozoica. Tá? Zoica, vida, paleo, antiga ou primeira. Certo? Então, é a era da primeira vida. Ela vai do período cambriano até o período permiano. Mas nós devemos dar uma olhada legal, tá, no período carbonífero. Tá? Sempre vai cair alguma coisinha numa prova de vestibular, numa prova de sala de aula, sobre esse período carbonífero. O que vocês precisam ter de muito sustento quando nós falamos na era paleozoica? Nós temos que sustentar a tese, né, do surgimento dos peixes, do surgimento dos primeiros répteis. Mais que isso, tá? Da existência de grandes florestas. Florestas essas que foram soterradas, dando início às primeiras reservas de carvão mineral. Então surge as primeiras reservas de carvão mineral. Carvão mineral esse, né, que foi a primeira fonte de energia durante a primeira revolução industrial. Tá? Então nós tivemos no Brasil, por exemplo, a formação do carvão na região sul do Brasil, né? Nós temos a formação das primeiras bacias sedimentares no Brasil. Era mesozoica, mesomédia ou intermediária, zoica vida, ou seja, vida média. E essa vida média é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Essa era ela é marcada pelo surgimento, vida e o início lá do desaparecimento dos dinossauros. Então surgem os primeiros mamíferos, as primeiras aves, né? Então surgem os dinossauros. Período de grandes florestas, período principalmente das primeiras reservas petrolíferas. Então nós temos que associar dinossauros com reservas de petróleo. Então, no finalzinho, quando morrem ou desaparecem os dinossauros, né? Esses dinossauros são soterrados por sedimentos e daí surgem as reservas petrolíferas. No Brasil, nós temos que lembrar muito do derrame vulcânico na parte sul do Brasil, e nós temos que lembrar demais de 2 grandes reservas petrolíferas. A do chamado Recôncavo Baiano, lá numa região mais metropolitana de Salvador, e a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Chegamos à era Cenozoica. Ceno recente, zoica vida. Então, é a nossa era. Ela é dividida em dois períodos, duas épocas. A época ou período terciário e o período quaternário, né? Vamos lá, o que nós temos importante na era Cenozoica? Primeiro, os dobramentos modernos, surgimento dos dobramentos modernos, ou seja, das montanhas com as maiores altitudes do mundo. Nós temos na Europa os Alpes, nós temos na América do Sul a Cordilheira dos Andes, nós temos na América do Norte as montanhas rochosas, nós temos no continente asiático a Cordilheira do Himalaia, onde nós temos o teto do mundo, né? E nós temos o Monte Everest.
o ponto mais alto da superfície terrestre. Nós temos também, nessa região, no mundo, o desenvolvimento de mamíferos. No Brasil, o que nós temos? Sedimentação da bacia amazônica e do litoral brasileiro. Tá? Então, é isso que nós temos em termos de escala geológica. Nós temos também o que nós chamamos de estrutura geológica. O que seria? O que nós podemos dizer de estrutura geológica? Ela na realidade é uma estrutura, ou seja, o alicerce, no qual será estruturado o relevo, né, o relevo da superfície terrestre, dentro de uma cronologia, ou seja, essa estrutura no qual se sustenta o relevo, né, ela foi sendo formada dentro de uma cronologia diferente. Vamos tentar entender isso aqui. Então, nós temos 3 tipos de rochas, né? As rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Essas rochas, elas estão centradas em cima de uma estrutura. Essa estrutura constituída em cronologias diferentes. Então, na Terra, nós temos 3 tipos de estrutura geológica. Nós temos os chamados escudos cristalinos, nós temos as bacias sedimentares e nós temos os chamados dobramentos modernos. Vamos estar estudando cada uma dessas estruturas. Primeiro, os escudos cristalinos. Os escudos cristalinos, eles datam da chamada era pré-cambriana. É a estrutura mais antiga da superfície terrestre. Olha lá, dos períodos arqueozoico e proterozoico. Os escudos cristalinos, eles são formados basicamente a partir de rochas magmáticas, né? Aquelas rochas cristalinas, que surgem na parte interior da superfície terrestre. Tá? Todo local formado por escudos cristalinos, nós vamos ter uma incidência muito grande de minerais metálicos. Depois nós temos as chamadas bacias sedimentares. O que são bacias sedimentares? Na realidade são depressões, ou seja, são na realidade declives, que têm o formato de uma bacia, por isso bacias sedimentares, que são preenchidos por sedimentos. São preenchidos por sedimentos. Então eu tenho uma estrutura muito semelhante a uma bacia, por isso bacias sedimentares, é uma área de depressão, uma área de declive, e essa área de declive é coberta por sedimentos. Data de quando? Da era paleozoica e da era paleozoica, mesozoica e também da era cenozoica. Depende da região onde estão localizadas essas bacias sedimentares. Tá? O que nós vamos ter nessas bacias sedimentares? Combustíveis fósseis. Então, áreas de bacias sedimentares, nós temos muito petróleo, nós temos muito carvão mineral, nós temos muito gás natural. Porque, olhem só, por exemplo, uma área que teve uma ocorrência muito grande de mortes de dinossauros. Né? Com o passar do tempo, essa região foi coberta por sedimentos, dando origem a reservas de petróleo. Tem alguns lagos, né, ou até mesmo oceanos, que foram cobertos por sedimentos. O que nós vamos ter naquela região? Uma incidência muito grande de carvão mineral, petróleo e assim sucessivamente. Beleza? Para finalizar, nós temos os dobramentos modernos. Né? O que são os dobramentos modernos? Eles são aqueles que correspondem às grandes cadeias montanhosas.
né, que ocorreu em que era? Na era cenozoica, na era mais recente. Então nós temos esses dobramentos modernos constituídos de rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, né? Por serem dobramentos modernos, terrenos mais recentes, esses terrenos têm uma incidência muito grande de abalos sísmicos, de terremotos, tem uma incidência muito grande de maremotos, tem uma incidência grande de tsunamis, né, por serem terrenos cujas as placas tectônicas não estão completamente sedimentadas. Beleza? Então, é isso. Próxima aula nós continuaremos. Um bom dia a todos. Obrigado.